Olha o peixe, olha a Pititinga, amigos ouvintes da nossa TV e Rádio Weber a Pititinga. Para vocês que estão acompanhando o programa, um bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui no Colégio Estadual da Cachoeira para conversar com o diretor, o Fábio Macedo, que vai estar falando um pouquinho com a gente. Aqui eu dou um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lorena, minha querida Lorena, meu querido Ivanildo Paulo, toda a equipe da Pititinga e a todos os que estão nos assistindo. Um abençoado dia para todos vocês. Então, Fábio, o que chama a atenção da gente nesse momento é o retorno das aulas presenciais, né, que foi anunciado aí pelo nosso governador, e a gente está tentando saber como é que vai ser, para explicar para a gente, para os nossos ouvintes, para a nossa cidade cachoeirana, como é que vai ser esse processo agora de início. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Lorena, todos nós, todas as escolas da rede estadual foram pegas de surpresa com esse aviso de retorno, né? Existe um protocolo de retorno. Porém, esse anúncio do governador pegou todos nós de surpresa e assim, a gente está esperando, na verdade, orientações de como proceder para esse retorno. O prazo é muito pequeno para a gente se organizar, mas a gente pretende cumprir as ordens que estão vindo para que sejam executadas à medida das nossas possibilidades. Estamos recebendo orientações para aquisição de gêneros alimentícios, né? E estamos aguardando também orientações quanto ao município, por exemplo. Nosso município, como muitos outros da Bahia, depende do transporte escolar do município. Já procuramos saber do município, o município parece que está com esse processo em andamento, mas todos nós sabemos que licitação não é uma coisa que é feita do dia para a noite. E a organização, distribuição de linhas, essas coisas. E até o próprio município também está aguardando um contato para poder a gente verificar quando é que ele pretende também retornar de forma presencial, porque o Estado anunciou a da rede estadual, mas eu acredito que o município ainda deve estar se preparando para isso. Então tem uma série de situações que independem apenas da nossa vontade, da nossa governabilidade, né? A gente está dependendo. Então, assim, é possível que o Estado da Cachoeira retorne junto no dia 26. Também é possível que não, porque nós temos outro problema que nos prejudica também, que é a questão do prédio lá de cima, da Barro de Brito, né? Popularmente conhecido como Inferninho, em tempos idos, tempos passados. E com o desmoronamento que teve de terra ali, atingindo duas salas, em tempo de atingir mais outras, então o prédio está isolado. E essa situação já está correndo um ano lá na Secretaria, a gente está aguardando o retorno, já mandamos um dossiê completo, com toda a documentação pedindo, foi aberto um processo dentro do Estado para poder verificar essa situação e até agora ainda não obtivemos resposta. Então o que nos preocupa nós temos hoje 19 salas de aulas. Como voltar dia 26 com menos 11 salas de aulas? Então são situações que independem apenas da gente, né? Ficamos sabendo com todos vocês, a escola não sabia disso previamente, sobre a data do retorno, de um retorno híbrido, que é aquele que o estudante fica 15 dias em casa com atividades assíncronas e outro grupo fica na escola e vai revezando. E ficamos sabendo pela TV como todos, então assim, estamos aguardando mais orientações. Até agora recebemos orientações de como proceder para a aquisição de gêneros alimentícios. Mas quanto à questão de transporte escolar e outras situações particulares como a nossa, principalmente com menos salas de aula, como é que a gente vai proceder? Então eu acredito que essa semana a gente vai estar novamente entrando em contato, né, a partir de segunda-feira, reforçar, mandar mais um ofício solicitando um esclarecimento, uma orientação quanto ao nosso retorno com menos salas de aula, como é que a gente vai poder proceder. E, assim, só abrindo parênteses, eu estou de férias, né, oficiais, publicado de hora oficial, desde o dia 15 de julho, mas estarei aqui junto com a equipe trabalhando pelo menos essa semana para a gente ajustar e fazer com que esse retorno aconteça da melhor forma possível. Esperamos que a luz toque o coração de quem está acima de nós e que repensem essa questão desse retorno tão rápido e imediato assim, sem um tempo para a gente se organizar melhor. Então, isso quer dizer, professor, que mesmo tentando se organizar, não foi o possível para estar pronto agora para esse momento. Que a gente sabia que uma hora ou outra essas aulas iriam retornar, né? Então, quer dizer que vocês estão com essa pendência. Mas quanto à obrigação, se tem que começar, vai fazer o que se está com menos essas salas? Pois é, essa é a questão. A gente vai aguardar a orientação da SEC, porque assim, a escola está preparada para o retorno? Tá. Se você correr a escola toda aí, vocês já viram. Nós temos todo o protocolo sanitário nas salas de aula, nos banheiros, temos medidor de temperatura, tudo direitinho. Então, assim, questão do protocolo sanitário, estávamos preparados desde o ano passado. O retorno não é uma questão de não preparação. O retorno é o pouco período de tempo que o governo deu. Pô, você anuncia em um dia, quando você vai contar para o dia 26, você tem 13 dias. Então, como é que você poderia se preparar para a aquisição de gêneros alimentícios se você não sabia uma data? Então, primeiro você tem que ter uma data, porque tem um prazo legal para você
fazer carta convite, chamar as pessoas, né, para poder participar, para poder fazer o processo licitatório para a gente comprar, né? E a questão do transporte escolar também, que independe da gente, como eu já falei, não depende, nós não contratamos. Quiséramos nós que os alunos da rede estadual fossem transportados com recurso destinado à escola fazer esse processo de contratação, seria muito melhor. Eu acredito que não teremos muitos problemas que sempre tivemos aí ao longo dos anos. Então, assim, como eu falei, coisas estão na nossa governabilidade, coisas não estão. E quanto a essa divisão, bom, se você ele disse assim, ele já disse 26, vamos se preparar, a questão é apenas o tempo da merenda e o tempo do transporte. A organização interna nós estamos prontos. O que depende da escola, a escola está pronta. O que não depende da escola são essas questões. E aí a gente tem que, de fato, pensar. Mais uma vez eu reitero, o tempo que nos deram é muito curto para organizar essas coisas que, por exemplo, uma merenda e outras situações que não dependem da gente, entendeu? Por exemplo, como eu te falei, nós temos aí documentado, poxa, já tem um ano falando desse problema. Então, quem vai pegar e fazer essa encosta, essa contenção, fazer um muro, é o colégio? O colégio não tem recurso para isso. Isso é uma obra que vai para casa das centenas de milhares de reais. Nós não temos recurso para isso, entendeu? O que a gente pode fazer, a gente faz. Mas não depende da gente. Então, assim, todas as escolas do Estado foram obrigadas a se prepararem para o retorno com protocolo sanitário. Temos aí, como todos acreditam que deva ter também. O grande problema hoje são essas questões do pouco tempo para o início, para você fazer o processo de aquisição de merenda escolar, que a gente vai correr como louco essa semana aí para isso, e ter um retorno aí do município quanto à questão do transporte. Se não tiver o transporte, como é que a gente vai poder ter aula quando o nosso público de 60% a 70% vem do campo, são alunos da zona rural, que dependem exclusivamente do transporte para vir, né? E aí eu te pergunto, se o município não conseguir em tempo hábil fechar essa licitação e não retornar a aula dele, como é que os nossos vão retornar? Então, aí quem vai ter que dar essa resposta são os nossos superiores, né? O NTE, que é o Núcleo Territorial de Educação, e a Secretaria de Educação. Igual no caso em particular do Colégio Estadual da Cachoeira, que tem essa realidade, vamos ficar então esperando começar. É essa provocação que a gente vai fazer segunda-feira, mandar essa comunicação novamente para ver o que eles vão nos retornar, exigir urgência no retorno da resposta, porque nós temos uma resposta para dar a vocês. E eu quero até colocar o estadual à disposição de vocês, para que assim que a gente tenha uma resposta concreta, vocês possam retornar, para que a gente possa passar essa informação ao público. Além dos nossos canais oficiais de comunicação pelas redes, né, sociais, também por aqui com vocês. Com certeza. Você falou num assunto importante, professor, que é o protocolo, né, da educação sanitária. Fala pra gente quais vão ser os planos para colocar em ação. Porque a gente sabe que vai ter a disponibilização de álcool em gel, vai ter a medição de temperatura, só que precisam de ações a mais para poder estar fortalecendo e estar conscientizando os nossos alunos, né? Então fala pra gente qual é a ideia de vocês para poder fortalecer, para colocar em prática agora no início das aulas. Rapaz, lidar com juventude nesse ponto é brincadeira não. Nós tivemos uma experiência na primeira entrega dos cartões que vieram todos os jovens pegar. Foram 800 cartões para controlar isso aqui. Aí a gente pegar os funcionários, fica no corredor, controla aí, porque aí aluno tirando máscara, dizendo que tá aguentando ficar com máscara. É todo mundo, um abraçando todo mundo. Quanta saudade, esqueci que tava sem máscara. Rapaz, então assim, lidar com isso, eu acredito que não vai ser fácil em escola nenhuma, nem pública, nem privada. Nenhuma, eu acho que vai ser difícil. Então a gente está seguindo todos os protocolos, como eu te falei, todo material de asseio sanitário, o álcool gel, os dispensers pelo corredor, medidor de temperatura. A gente vai ver essa semana e fazer uma sinalização, se bem que eu venho reparado ao longo desse tempo de pandemia, eu não sei se vocês já passaram por isso também, todo lugar que a gente vai que tem sinalização, ninguém segue. As pessoas passam de um lado para o outro, é difícil, né? Ainda mais quando a gente fala em lidar com o jovem. Não vai ser fácil, não. Nós estamos preparados, de acordo com os protocolos que eles colocaram. Vamos estar orientando os estudantes, né, nos primeiros dias que eles vierem. Pessoal, vamos respeitar. Porque com o cartão a gente fez assim, quem não coloca a máscara não vai receber o cartão. É mais fácil, né? Coloca a máscara, não recebe o cartão. Mas no dia a dia, você não colocou, tirou a máscara, eu vou botar para fora? Não é assim que a gente vai agir. A gente vai ter que fazer como nós sempre fizemos aqui, no diálogo, conversando. Se preciso for, tranquilo na sala, 20, vocês sabem como é que eu trabalho. É meia hora de conversa, 50, uma hora. Acho que a gente ganha pelo cansaço, porque o aluno diz, não vou aprontar mais não, senão ele vai botar mais uma hora para conversar de novo. Então, graças a Deus, a gente funciona na base do diálogo. Então, vamos tentar trabalhar com a conscientização, entendendo que o grande perigo hoje, por exemplo, você, Lorena, estuda aqui. Você é assintomática, você não tem isso, mas você contraiu o vírus na escola, em qualquer lugar, você pode levar para dentro de sua família. E alguém lá pode não ser assintomático, e alguém lá pode ter comorbidade, alguém lá pode pegar o vírus através de você. E a culpa vai ser de quem? Sua, da escola, do governo.
Tá entendendo? Então, são essas questões. O jovem ele tem que ter essa consciência. Vai ter álcool à disposição. No corredor onde você passar vai ter. Vai depender da consciência de cada um. Tem um banheiro lá para lavar sua mão toda hora. Então, assim, por que não colocou pia na entrada? Eu expliquei até o pessoal da Secretaria de Educação. Por que nós não colocamos pia na entrada? Algumas escolas colocaram, a gente não. A nossa realidade é diferente até nisso. Você sabe muito bem. Quando os ônibus param aí na frente da escola, o que é que acontece? 3, 4, 5, 6 ônibus de vez. Todo mundo vem de uma vez só. Imagine se eu for botar uma fila para lavar a mão na entrada. Vai ser uma aglomeração já na entrada. Não tem como fazer isso. Então é melhor que os alunos se dirijam para os prédios, vão no banheiro, lavam sua mão. No caminho ele vai ter álcool gel em todo lugar onde ele passar. E aí a gente vai trabalhando nessa medida. Já na entrada ele já recebe o álcool ali do porteiro, né? Aferição de temperatura. Então a gente vai estar tendo esses cuidados. Mas não depende exclusivamente da gente. Eu quero já fazer um pedido, né? Caso consigamos concretizar esse retorno dia 26, por conta das dificuldades que eu já falei, principalmente estrutural, o prédio lá que está com 11 salas a menos na escola. A gente faz um apelo a vocês. Quando vierem, já venham com essa consciência de que não pode, por mais assim, ó, é a vontade imensa de cada um querer abraçar quando você vê uma pessoa que você gosta muito, aquele carinho, a energia do abraço é muito boa, é muito acolhedora, mas tentem se conter, se controlem, usem as máscaras o tempo todo. Aqui no colégio nós já entregamos a camisa junto com os livros, né? Entregamos a camisa. As máscaras estão guardadas para o retorno. Porque se a gente desse essas máscaras antes, então cada estudante vai receber 2 máscaras que o governo mandou e aí vai receber, além das que você já tem. Então sempre venha para o colégio com uma máscara no bolso. Porque você não tem como ficar a manhã inteira com uma máscara só. Então faça a troca, né? Caso suja, alguma coisa assim. Então tem que ter esses cuidados. Ande com o seu álcool gelzinho no bolso também. Respeite o limite de cada um, né? Vamos respeitar o espaço de cada um. Já dizia aquela música famosa de vocês aí, arado, cada um no seu quadrado. Então, nesse momento é mais do que necessário que cada um esteja no seu quadrado. Então, os protocolos não dependem apenas das normas, depende de quem as cumpre ou não. E aqueles que não cumprem, infelizmente, a gente vai estar tendo que chamar para conversar e chamar a família. Se não se adequar, vamos ter que encaminhar para casa, porque não tem como ficar colocando os outros colegas em perigo, entendeu? Com certeza. Falando assim de coisas importantes também e de quem cumpre as normas, um ponto curioso que a gente tem é falar dos professores. Como foi o posicionamento dos professores com essa volta das aulas presenciais? Porque em muitos lugares a gente está podendo ver que os professores estão resistindo, alguns professores falando que não vão voltar. Como está a situação dos professores da instituição daqui? Olha, eu não posso falar por cada um, mas no sentimento geral é um sentimento de revolta, porque primeiro, a forma como a coisa aconteceu, em um prazo tão curto de tempo, para a pessoa se preparar até espiritualmente e mentalmente falando, emocionalmente. E aquela questão mesmo, por exemplo, no nosso quadro hoje, nós temos aí entre 10 e 15 professores que têm situação de problema de saúde, comorbidade, incluindo pressão alta, apesar de que disseram que pressão alta não é comum, mas né, rinite crônica. Então, nós temos pessoas com situações delicadas, pessoas acima de 60 anos de idade. Nós temos 3 professores acima de 60 anos. Então, nós temos situações que o professor ele não vai ter condições de retorno mesmo, né? Então, assim, é uma indignação, nossos colegas ficaram indignados, né? E principalmente da forma que as coisas vêm acontecendo. Se não vier, vai contar a ponta. Então, assim, o papel tem que ser cumprido. Agora, a gente não tem como garantir até quando e como vai ser. Ainda não existe também... Existe um posicionamento do sindicato em relação ao não a esse retorno, mas ainda nada oficializado para o governo do estado e nem para os professores. Então estão todos em stand-by, aguardando e pedindo a Deus força e saúde, sabedoria para saber lidar com essa situação, né? Desse possível retorno aqui. Quando eu falo possível, não é que nós não vamos retornar, é porque no caso do estadual em particular, deixando bem claro, temos a situação estrutural aí de menos 11 salas para o número de alunos que nós temos e a gente não sabe como é que vai lidar. Por isso que a gente está buscando mais uma vez junto à SEC, essa orientação, para eles nos responderem como é que vamos trabalhar. Se eles disserem assim, ó, vocês ao invés de dividir a turma em 2, vai dividir em 4. Então, vai ficar vindo 2 turmas revezando e dividido em 4 para fazer um rodízio. Acho que a gente vai ter que trabalhar na forma de rodízio. Inicialmente, o que nós já pensamos para não deixar de cumprir as ordens, as determinações da Secretaria por enquanto, como turno matutino, que é o turno que mais tem turma, que vai ficar diretamente prejudicada com essas não salas, que a gente não tem disponível agora, ficar aguardando a SEC dizer o que a gente vai fazer e começar de imediato com o vespertino e noturno, porque o quantitativo de turmas cabe no quantitativo de salas que nós temos. E aí a parte noturna vai ficar sem ter aula? Não, tendo aula, é isso que eu estou dizendo, eles cabem na quantidade. Quem não cabe é o matutino.
No caso, o matutino, até a SEC nos dá um posicionamento do que fazer, porque apesar, nós trabalhamos em uma rede estadual de ensino, então, mesmo que nós não concordemos com algumas coisas, a gente tem que cumprir, valer cumprir, porque nós somos designados para isso, né? Então a gente tem que fazer cumprir. Com certeza. Nessa situação, não só de prejudicados dos alunos, como o senhor falou que os professores, alguns têm aquela revolta por conta dessa situação, todos esses problemas que o senhor falou, corre o risco de voltar às aulas e a escola ficar com déficit de alguns professores, e aí vai acontecer o quê? Vai colocar alguma coisa para repor no lugar, vai ter que fazer o quê? O que é que vai ser essa situação? Provavelmente aí atividades assíncronas, né? Esses professores, ainda mais aqueles que legalmente estão cobertos pela lei, né? São casos de comorbidades e tudo, então muito provável que eles continuem no ensino online. Como eu lhe disse, são esse tipo de situações que não foram passadas para a gente ainda, entendeu? Então a gente não tem nenhuma resposta concreta para lhe dar. Mas diante do que nós conhecemos, a possibilidade é essa. Nós temos, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, né? Diabetes ele não pode, ele é comorbidade, ele não pode correr o risco de contrair o vírus. Então, o que é que a Secretaria nos diz desse professor num retorno presencial ou semipresencial? A lei diz que ele tem que ficar em casa e agora. E o substituto, você é testemunha como estudante que tem turmas que nós pedimos substituto há mais de 3 meses, reiteradamente. Tem vários e vários e-mails eu fiz solicitando e ainda existe disciplina sem professor. É complicado pra gente, né? Pra rede estadual como um todo. Entendeu? Ok. Para finalizar, Fábio, assim, fala pra gente, quanto aos outros segmentos do colégio que eu perguntei dos professores, né? Quanto aos outros segmentos, você tem um posicionamento de como está segmento de pais, os outros funcionários, os alunos, os próprios alunos, o que é que dizem dessa volta, se a maioria é a favor, se a maioria está resistindo para voltar para a escola, como é que está a situação do colégio em geral, a família do estadual? Eu vou pegar aqui os funcionários. Os funcionários estão aqui e não pararam de trabalhar. A gente tem trabalhado, vocês sempre que vêm aqui estão vendo, o corpo não parou, né? Então, assim, estão aqui para trabalhar como a gente. Determinaram, nós temos que vir. A família, nós não temos ainda um retorno, porque na verdade não entramos em contato com a família ainda. Como essa notícia pegou todo mundo de surpresa, a gente vai ter que estar aí, e eu agradeço até você ter perguntado isso. A gente vai fazer um momento com a família no nosso canal do YouTube, para estar comunicando e lá as pessoas interagirem. Por que o YouTube? Porque o YouTube a gente acha que é o caminho mais rápido de atingir todo mundo. Porque já imaginou você fazer várias reuniões por turma, por série? É muito complicado. Então acho que a gente abrindo ali, abrindo canal de comunicação, as pessoas podem interagir, perguntar, para a gente estar informando. A gente não fez isso ainda de maneira oficial porque tem algumas orientações da SEC que a gente está em aberto. Eu não posso chegar solicitar uma reunião com a família, com os pais e com os estudantes para poder dizer coisas que eu ainda não posso responder. Eu não tenho como responder, né? Não depende exclusivamente da gente. Então a gente está aguardando isso aí. Eu espero que essa semana já tenhamos uma resposta concreta até sexta-feira ou antes para convocar a família, né? Para a gente apresentar como é que será esse retorno. E a vocês também. Dos estudantes, eu sei bem dizer que o sentimento é de revolta, da grande maioria. No grupo de líderes mesmo, quando essa notícia caiu lá no jornal, misericórdia, foi aluno me perguntando, não sei o quê, e no grupo de líderes estourou, né? Então, a gente sabe que os estudantes, a grande maioria não quer. Muitos pensam que o estudante quer, mas o que a gente viu é que a grande maioria não quer mesmo. Inclusive, escolas particulares já estão aí, alguns anunciando o retorno na segunda-feira. Não sei aqui, mas em alguns municípios vizinhos. Eu tenho amigos que ensinam Santo Antônio de Jesus mesmo, que foi convocado para uma reunião hoje, que vai começar no dia segunda-feira. Imagine. Então, nem a gente está falando do tempo de preparo que não houve, mas eles também, alguns também estão tendo essa situação. Não tempo de preparo de organização, não, a gente está falando disso. De ajustes, porque tem coisas que só podem ser ajustadas quando é anunciada. E tem que ter um tempo para esse ajuste. Não é que não esteja preparado de tudo, não, mas tem coisas que, poxa, você está ali naquele ritmo, trabalhando até quinta, quando na sexta-feira você recebe o aviso que vai voltar segunda. Até para um professor de rede privada isso é complicado, ele tem que reorganizar tudo na vida dele de novo, porque ele vinha há um ano trabalhando nessa situação, né? Diferente da rede estadual que começou em março. Então, assim, tem essas situações que a gente fica dependendo, para dar uma resposta concreta, dependendo do que vem de lá de cima para a gente. Mas tenho certeza que a gente vai ter esse contato, sim, com a família, de forma virtual, por enquanto, mas vamos ter, sim. Entendeu? Com certeza. Então, tá aí trazendo informações para vocês, o diretor aqui do Colégio Estadual da Cachoeira, Fábio Macedo. Fique à vontade, Fábio, para fazer suas considerações finais, ressaltar algo a mais para os nossos amigos ouvintes, pais, alunos que também estão acompanhando aí a nossa TV e Rádio Web Elaptitim. Então, fique à vontade. De antemão, quero agradecer mais uma oportunidade de vocês, de estar dando essa oportunidade de a gente estar esclarecendo os pontos, né?
parabenizar o trabalho de vocês, pedir às famílias que tenham um pouquinho de paciência, né? Aguardem, vocês serão informados na medida certa, na hora certa, porque a gente não quer dar notícias sem fundamento, dar informações sem poder dizer a vocês de fato o que é e o que não é, né? Então tenham um pouquinho de paciência, todos nós fomos pegos de surpresa nesse sentido do curto espaço de tempo de retorno, então assim, daqui para a semana a gente vai estar dando uma resposta mais concreta. O que impede mais o nosso retorno, como eu já falei várias vezes aqui, é a questão das 11 salas a menos. Pelo menos um turno, os outros 2 não. Mas o turno do matutino, que é o turno que tem mais turmas, compromete demais a gente. Então a gente precisa ver essa situação. A colocação do retorno obrigatório independe também da nossa vontade. Eu acho que é uma questão que a família, se não concordar, precisa se organizar, né? Precisa ver, fazer valer seus direitos também, porque assim como muitas escolas da rede privada estão se negando aos filhos irem para não correr o risco de estar se expondo, se contaminando e trazendo vírus para casa, todos nós temos esse direito. Todos nós somos humanos, todos nós somos cidadãos, todos nós estamos sujeitos à mesma doença. Ninguém é melhor que ninguém. Vírus não escolhe cara, nem cor, nem idade, nem gênero, não escolhe nada. Ele chega lá e se instala. Então, é preciso, com calma, refletir e até, se preciso for, se unirem para fazer valer os seus direitos. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo e peço que nos ajudem. Não tem sido fácil gerir a escola. Muitas vezes as pessoas pensam que a culpa é do diretor, gente. Vocês não sabem de nada. É tão difícil para a gente porque todas as notícias que chegam para vocês têm chegado ao mesmo tempo para a gente, quando deveria ser ao contrário. Nós deveríamos ter ciência primeiro de tudo para nos prepararmos para poder passar para vocês. Infelizmente não tem sido assim e tem sido muito pesaroso e cansativo para a gente. Tem sido demais. Para a gente que gosta de tudo certinho, todo ano a gente começa a nossa aula já com o diário pronto, tudo com horário pronto, o primeiro dia de aula, tanto que aqui no estadual a gente conseguiu acabar aquela contracultura que existia do 13 de março. Aqui no primeiro dia de fevereiro a escola está fervilhando, primeira semana acabou aquele negócio. Então por quê? Porque a gente trabalha da maneira correta. E nos preocupamos muito quando as coisas vêm assim, a gente fica sem saber o que fazer direito e sem ter o que falar para vocês. Então a culpa não é nossa não, viu? Nós agradecemos e estamos à disposição aqui, a escola está sempre aberta, a gente tem funcionado o ano todo de pandemia, a escola nunca esteve fechada, sempre aberta todos os dias, então estamos aqui à disposição para vocês precisarem. Nós agradecemos a toda a família cachoeirana e deixo aqui o abraço de toda a equipe gestora e toda a família SEC, professores, funcionários, equipe gestora, coordenação e das famílias também, dos estudantes, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos. Obrigada, professor, aqui pelas suas palavras para a nossa TV e Rádio Web Ilha-Pititinga, já trazendo informações para vocês sobre o retorno das aulas, né, aqui no nosso município de Cachoeira, na questão estadual, já trazendo com o oferecimento do licor Cachoeira Colonial na Rua Santo Antônio.